Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está começando a nossa quarta temporada do PodF, o nosso podcast. E agora, como vocês já sabem, a gente está numa nova roupagem, a gente está num novo formato, que a gente chama de PodF na Rua, onde a gente vai de encontro com algumas associações, com algumas pessoas da cidade de Bambuí, né, atendendo a nossa comunidade externa para que a gente possa conversar, entender as demandas, entender como funcionam essas associações, como essas pessoas trabalham, para poder divulgar para a nossa comunidade interna e para a nossa comunidade externa. E como eu sei que tem gente de fora de Bambuí, para a nossa comunidade de Minas Gerais toda, tá bom? Então, já aproveitando aí, segue a gente no Instagram, @podf.bambuí, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa um like, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque assim, ó, tá no início, mas eu sei que esse episódio vai ser incrível. Aproveita e segue a gente no Spotify também, tá? A gente tá lá no Spotify. Escuta lá os episódios antigos que a gente tem aí das 3 temporadas, tá bom? O último episódio que a gente lançou foi com o nosso atual diretor, mas agora reitor do IFMG, o Rafael Bastos. Tá muito legal, foi muito divertido, então confere lá. E hoje eu estou aqui numa instituição que eu tive o prazer enorme de trabalhar durante um tempo, de contribuir durante um tempo, né? Junto com a Lenice, a diretora da APAI, e a Julie, supervisora da APAI. E já falei onde eu tô, né, gente? Eu tô na APAI de Bambuí. Um lugar, assim, incrível. O trabalho aqui é sensacional. Mais uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, de participar de perto. E hoje elas vieram conversar com a gente. A gente veio aqui, né, para conversar com elas um pouquinho sobre esse trabalho que elas fazem aqui, os desafios da educação especial, da educação inclusiva, dentro de Bambuí e no Brasil, né? Então, sejam bem-vindas. Muito obrigado por ter aceitado participar com a gente, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente aqui no podcast, no nosso podcast. Mais uma vez, bem-vindas e obrigado. Queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês na educação, e voltando para a educação especial. Bom, bom dia ou boa tarde, né? Vai depender do horário que a pessoa entrar, né? Eu sou a Lenice, né? Atualmente estou como diretora da APAI há 9 anos, né? E antes eu tive uma trajetória de trabalho pouca, porque eu resolvi entrar, né, para a educação por causa da minha filha, Brícia, que eu tenho uma filha especial, que teve paralisia cerebral por ser prematura. E eu queria ajudar muito, né, que ela tivesse uma boa trajetória na escola. Aí eu comecei a estudar, fazer pedagogia, porque antes eu só era mãe, né, que eu sou mãe de 5 filhos. É quase um time de futebol, mas ainda não, nós não estamos tentando fazer o time. E então eu queria muito ajudar ela e ela gosta muito de estudar, tanto que ela fez o ensino, fez até o ensino médio, né? Ela conseguiu passar no vestibular do IFE, só que para biologia, que ela gostava, só que na época, eu não, eu tinha muita dificuldade, porque ela precisa de um auxílio, né, do professor de apoio. Inclusive, ela foi a primeira pessoa a ter professor de apoio lá no Ó, estadual, né? Que por incrível que pareça foi a Lília que está com a gente aqui há anos, né? Então, o tempo todo a gente viveu esse desafio da educação especial. Eu lembro direitinho que a inspetora falou assim: a sua filha não vai ter uma babá. Eu falei: não, não precisa ser babá, pode ser. Eu quero um professor que vai realmente auxiliar. Ela não precisa de babá. E ela sempre envolveu muito com essa parte de estudar, ela sabe ler, ela escreve, ela, né, mexe nas redes sociais e tudo. Então foi uma coisa, para nós foi um ganho muito bom. O tempo todo a gente está lidando, né, com os desafios da educação especial, porque é uma coisa nova todo dia, né? Eu fiz pós-graduação, né, em educação especial também. E quanto mais eu estudava, mais eu ficava assim apaixonada pela educação especial. E aí eu fiz um trabalho sobre, né, como aprender brincando, é uma parte assim que eu acho muito bacana, porque a pessoa ela vai aprender sem ver que está aprendendo, né, exatamente. usando o
o concreto, né? A gente trabalha muito com concreto, depois a Júlia pode falar melhor essa parte, né, Júlia, como supervisora aqui. E é isso, eu acho que depois, né, se você quiser ver saber alguma coisa especial que eu não falei, a gente vai falando, né? A gente tem aqui na PAI a parte da escolaridade, da educação especial, e temos a parte também dos projetos socioassistenciais, que são centro-dia, são para pessoas acima de 18 anos, e eles frequentam aqui à tarde. Nós temos ambiência de participação social, de corpo-movimento, né, e de vivências, né? São divididos nessas três amplitudes que a gente atende 35 usuários, e na escola a gente atende hoje 15, não é isso, Júlia? 15 ou 16? 16, né? Entrou um recentemente. E aí a gente tem aqui também funcionários, né, do estado, do município. Hoje atualmente a gente tem como voluntário uma diretoria, né, que nós temos o presidente nosso, que é o Pedro Renato, e essa diretoria toda ela trabalha como voluntário, né? A gente está trabalhando agora para o dia 2 de setembro. Não sei que dia que vai sair, né? O podcast, se vai ser antes ou depois. Provavelmente essa semana. Então vou deixar aqui, né? Já pode fazer o Bonitinho. merchan aí, pode fazer. Pessoal, vão participar da nossa festa, primeira festa dos amigos da PAI, né? Ela está sendo presidida pelo presidente Pedro Renato, e tem várias pessoas aqui participando com a gente, de fora da PAI, os amigos realmente da PAI, né? Então, além dos funcionários aqui também, os colaboradores, né? Todos eles, né, enfrentam esse desafio todos os dias de renovo, né? De ver como que, à medida que as dificuldades vai aparecendo, é à medida que a gente vai tentando vencer, né, esses desafios. E temos também, né, os colaboradores, que eu falei, do Estado, tem privado, tem do município, e a gente funciona aqui o dia todo, de 7 da manhã às 5 da tarde. Temos transporte próprio, né, que nós conseguimos através da emenda parlamentar do nosso querido Eduardo Barbosa, né, que foi embora semana passada, que Deus o levou, mas vai ficar aqui, né, esse carinho dele e as várias vezes que ele esteve aqui, né, em Bambuí. E a PAI é isso, ela é uma associação de pais e amigos dos excepcionais de Bambuí. Então, você que não conhece a PAI, pode vir aqui, a gente marca um horário para estar se inteirando dos serviços, né, que a gente oferta aqui, que é uma parte de educação, uma parte de assistência social. Acho que é isso. Tá. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Julie. Eu estou aqui na PAI. Entrei esse ano, né? Foi meu primeiro contato com a PAI enquanto pessoa e também enquanto profissional foi nesse ano de 2023. Apesar que já era uma coisa que eu almejava há muito tempo. Parece que eu imaginava assim, que eu tinha que estar nesse lugar. Vou falar um pouquinho assim da minha formação. Um pouco da minha formação profissional tem a ver primeiramente com a minha formação pessoal. Eu gosto sempre de relatar isso, que eu fui uma criança que frequentei uma creche aqui em Bambuí, que também é filantrópica, né, que tem quase que o mesmo movimento da PAI, que seria acolher os alunos, crianças, que a sociedade às vezes não conseguia, né, lidar, dar aquelas condições, favorecer. Então essas instituições acolhem, que é a PAI e essa creche onde eu frequentei, que é a Rocinha. Então eu frequentei a Rocinha dos meus 5 anos até os meus 16 anos. Eu só saí com 16 para trabalhar, e é onde minha mãe trabalha lá até hoje. Então, toda essa experiência de educação que eu tive lá na Rocinha, enquanto criança, de estímulo, de acreditar no ser humano, de olhar para aquela criança que às vezes tem poucas oportunidades, né? Mas acreditar nele, eu falo que vem de lá, dessa experiência minha pessoal, e que é o que fez eu me tornar profissional
e entrar na área da educação hoje em dia. Então, eu falo que a minha formação foi lá. Agora, a minha formação acadêmica, né, posteriormente, eu fiz pedagogia pela UFLA, Universidade Federal de Lavras. Foi a escola que, além de ser uma excelente escola, sempre nos motivava a dar o melhor enquanto profissional, né? A gente enquanto alunos, sempre fomos muito cobrados porque a educação precisa de profissionais que tenham comprometimento. Né? Então, eu me formei nessa escola e quando, no finalzinho do curso, a gente foi fazer o TCC, o meu TCC ele foi voltado para práticas lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. Então, voltando um pouquinho para o meu trabalho pedagógico enquanto NAPAI, eu tiro um pouco dessa experiência que eu passei no conceito do meu TCC, que já era práticas lúdicas, né? E o tanto que aqui na educação inclusiva a gente tem que usar dessas práticas lúdicas, de materiais concretos, desse trabalho e desse olhar, principalmente, para poder acompanhar o currículo. Porque o currículo da escola regular com a escola especial é o mesmo. Sim. Conteúdos, porque o aluno da escola especial ele tem o direito de passar por todo o processo que a escola regular, porque hoje em dia tem a base, né? Então o ensino é um só, é de acordo com a base nacional comum curricular, então o currículo é o mesmo. Porém, a prática educativa, a prática do professor, a prática de um todo é que é diferente, é voltado mais para a inclusão, inclui mais o aluno. É um trabalho que individualizado, assim, a gente tem momentos mais individualizados, mas também tem os momentos coletivos, né, para manter a interação. Então, assim, a gente se preocupa muito aqui com a prática educativa, porque o currículo, seguir o currículo, tá lá, o currículo é feito, tem a base, é um todo. Mas a gente tem que preocupar e ter esse olhar para a nossa prática educativa, né? Porque o aluno ele tem o direito de aprender e da melhor forma. Não é o jeito que eu vou ensinar, é o jeito que ele vai aprender. É assim que ele aprende. É com esse jogo que ele aprende, é com uma música que ele aprende. Então a gente vai usar da forma que fica mais prazerosa para ele. Assim a gente mantém o trabalho pedagógico aqui na Como eu trabalhei aqui, né, eu pude presenciar um pouco disso e a gente consegue ver que é muito diferente de uma escola regular, isso. Eu tava procurando a palavra que eu tinha esquecido. Mas, assim, eu como professor, eu até cheguei a comentar com a minha mãe, que já é professora há 25 anos, quase, que às vezes eu saía daqui meio assim, ai mãe, eu planejei minha aula, mas não deu muito certo, eu não gostei. E às vezes a gente em si, a gente não consegue entender essa questão que a Júlia acabou de falar, da prática, da metodologia ser um pouco diferente, que a gente, até numa escola regular, a gente faz o plano de aula bonitinho, mas às vezes a gente não consegue entregar 100% daquilo que a gente planejou. Só que aqui a gente tem que ter uma outra abordagem, um outro tipo completamente diferente, porque 100% das vezes não vai ser aquilo que a gente planejou, né? Às vezes o aluno pode estar trocando o medicamento, né? E aí isso interferencia na aula. O humor do aluno não vai estar bom para aquela aula, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão, um pouco mais sobre essa questão, né? Até porque ainda tem a vaga aqui, né, do professor de educação física que eu saí. Inclusive, já quero deixar um convite, tá, gente? Meus colegas aí da licenciatura em Educação Física, não precisa estar formado, tá bom? Você tira o CAT com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria Regional, né? De Educação. E assim, venha ter essa experiência, tá? Eu não me arrependo, eu só tive que sair por outros motivos, mas eu não me arrependo e, assim, é uma experiência que não tem dinheiro que compre, de verdade. E que pague, né? O salário não é nada, o melhor é a experiência. Exatamente. Eu acho que quem passa por aqui, ela sai diferente. A pessoa sai mais humana, sai valorizando mais a vida, porque a gente vê, né, as diferenças aqui são muitas, né? E é muito bom para a gente. Acho que todas as pessoas teriam que realmente visitar
viver um pouquinho daquilo que a gente vivencia aqui. Porque ninguém sai do jeito que chegou. E aí, Júlio, talvez a gente poderia estar falando um pouquinho sobre o plano de desenvolvimento individual, né? Sim. Igual ele comentou que às vezes ele fazia planejamento, né? E não conseguiria aplicar do jeito que ele pensou. Aí eu acho que não deu tempo ainda de você participar do PDI, do aluno. Eu cheguei a montar, mas Você assim, fez a construção do PDI, né? fiz, mas acho que foi o básico do básico, né? Então, quanto ao, igual você comentou, né, Eduardo, sobre a prática educativa, sobre o dia a dia do aluno. Eu costumo dizer que, antes de tudo, é principalmente olhar para o aluno. Antes de você sentar, você chegou na PAI hoje, você vai começar a dar sua aula, não preocupa, em primeiro lugar, com o conteúdo, com isso, conheça o aluno primeiro, coloque ele, por quê? Porque o aluno, isso é independente se é aqui na educação especial ou na escola regular, o aluno ele tem que ser o protagonista do ensino. Sim. Se a gente colocar o aluno como foco, e principalmente aqui no caso da PAI, ouvir e estar atento às necessidades dele, a gente vai conseguir elaborar um plano de aula, elaborar uma experiência, uma vivência, porque às vezes a palavra plano de aula, eu costumo dizer isso, pode pesar um pouco. Vamos voltar, ao invés de plano de aula, pensar assim, ó, o que eu vou vivenciar, o que eu vou proporcionar para o meu aluno hoje, na minha aula? O que ele vai experienciar na minha aula hoje? E aproveitar também, né, interrompendo a Júlia aqui, a bagagem que ele traz, Sim. né? Porque a Que ele bagagem é a tem, né? vivência A que ele vivência tem, dele. Sim, sim. né? E cada família tem ali uma forma diferente. Então, eu acho que ele vai responder de acordo com aquilo que ele recebe e tem em casa, né? Inclusive, assim, igual a Lene citou sobre o PDI, né? Se a gente recebe um aluno aqui hoje na PAI, a primeira coisa que está dentro do PDI é fazer uma anamnese sobre esse aluno, né? Conversar com a família, fazer uma entrevista com a família, saber quais características dele, o que ele gosta de fazer, saber assim, também as necessidades fisiológicas mesmo. Parte da manhã, por exemplo, a gente tem um aluno aqui que de manhãzinha, nos primeiros horários, ela tem a necessidade do sono, né? Por conta de medicação, ou às vezes não passa uma noite bem. Então, sempre tá buscando essa orientação com a família sobre como que tá o aluno hoje. Passou bem a noite? Não, hoje não. Não, tudo bem, a gente vai dar um tempo, vai deixar descansar. A hora que a gente vê que está disposto, volta à aula. Até porque nós temos poucos alunos e o trabalho ele é mais individualizado. E se o trabalho é individualizado, tem que olhar a necessidade, né, do aluno. Então, basicamente, igual sobre o PDI, é isso. É avaliar o aluno de forma individualizada. Dentro do PDI, a gente tem os aspectos avaliativos, que são os psicomotores, e o aspecto cognitivo e pedagógico. Então, toda a escola, aí já é no todo, né, a gente senta, faz uma abordagem sobre esse aluno, nas questões psicomotores e na questão do cognitivo. E através do PDI, a gente costuma dizer que ele é como se fosse não é uma receita, mas ele dá um norte para aquele professor. Sim. Tanto que quando o aluno chega na escola, ele traz um PDI de outra escola, né? De onde ele está vindo, o aluno que é da educação especial, ele traz o PDI da outra escola, a gente faz uma análise desse PDI, conhece o aluno, dentro do PDI está praticamente a vida do aluno. Sim. A gente conhece o aluno através do PDI, entra em contato com as famílias para reformular o nosso PDI atual, né? Questiona a família sobre medicamentos, se houve troca ou não, sobre alguma prática que o aluno faz fora da escola, porque isso tudo influencia muito no desenvolvimento dele. Então, basicamente é isso. O PDI ele é um suporte muito grande para os alunos da educação especial e para nós professores. A palavra que foi falada várias vezes agora foi a palavra família, né? E assim, a gente sabe que, infelizmente, na escola regular a família não é tão presente na maioria das vezes, né? Principalmente depois que o aluno já está ali no Fundamental 2, aí chega no ensino médio. Então a família já não está tão presente na escola assim. E aqui a abordagem é diferente, né? A família faz parte desse processo,
é uma peça fundamental, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre o papel da família em si nesse processo de ensino-aprendizagem dentro da APAE. É o papel importantíssimo, né? A gente gostaria que como é uma associação de pais e amigos, que a família realmente estivesse aqui com a gente. Mas, às vezes, nem sempre isso acontece. Né? E a gente percebe também, né, a Júlia pode complementar se eu estiver errada, que quando a família é mais participativa, a gente consegue ter um ganho a mais, né, com aquele aluno, aquele usuário. Realmente a família é um papel, ela exerce um papel fundamental para o desenvolvimento e os ganhos na vida do nosso aluno aqui. Então, voltado para a família e pensando também na palavra desafio, que é uma questão que a gente estava comentando aqui, às vezes também é um dos pontos de desafio para nós, né, Lenice? Isso. E não só a participação da família em si, mas também tornar que aquela família, em primeiro lugar, acredite no potencial do filho. Né? Porque não são todos casos, mas infelizmente a gente lidar com algumas situações que a gente percebe que a própria família não está acreditando no filho. Sim. Mas não é assim que a família desacredita porque quer, ou porque não. É porque às vezes ela não vê os meios necessários. Então a gente, enquanto escola, tem essa obrigação, né? De dar uma luz para a família, de mostrar para ela, olha, seu filho ele é capaz. Ele não é capaz de fazer essa atividade dessa forma, mas ele é capaz de fazer por essa outra forma, com essa outra metodologia. Então, por exemplo, um cadeirante. Ah, não, meu filho não vai dar conta de brincar de bola. Vai. A gente vai empurrando com a cadeira, mas ele vai estar lá participando da bola. Ele não vai dar conta de brincar de pular corda. Vai. A professora pode estar lá no meio da corda, segurando a cadeira, outro balançando, passa a cadeira devagar para o outro lado. Ele pulou, ele brincou e ele vivenciou. Então, o desafio, eu acredito que seria esse, né? A participação da família, mas também auxiliar essas famílias a acreditarem no filho, acreditar no potencial dele, porque todo ser humano, ele tem potencial. Ele pode não ter potencial para desenvolver tal atividade, mas ele tem para outra atividade até melhor, né? Do que E nem sempre, porque ele não tem aquela habilidade motora, aquela habilidade física, ele não pode vivenciar aquilo, né? isso. Às vezes, nessa situação, no meu primeiro dia aqui, eu lembro direitinho, eu cheguei, foi numa sexta-feira, eu vim me ambientar, né? Fui lá, assinei os papéis e vim aqui conhecer a turma, vim me ambientar, conhecer o espaço, ver os materiais que tinha para usar, porque na segunda eu já voltaria para dar aula, né? E aí eu cheguei justamente na hora que tava indo todo mundo pra quadra. Tava todo mundo indo pra quadra. Juntaram todas as professoras, levou bola, levou corda, vamos pular corda. Todo mundo pulou. E uma aluna, inclusive cadeirante, que pra ela era o máximo ver a corda passar por cima dela assim. E a professora passava com a cadeira em cima da corda e a corda passava de novo. E aquilo ali foi despertando um sentimento bom dentro de mim, assim, que eu falei assim, eu vou, vai ser um desafio, mas eu vou ficar, vou dar conta, Que bom. né? E assim, foi emocionante aquele dia ver que até quem não era cadeirante, mas que não conseguia pular corda, ainda assim pulou corda, com os professores ajudando, e a corda passava por cima, e mesmo que não conseguia pular, mas vibrava, porque conseguiu, era uma conquista enorme, assim, e aí o outro chutava a bola com a ajuda da outra professora, e aí vibrava também, era assim, algo de arrepiar mesmo, emocionante mesmo. É importante, né, nós como escola especial, oportunizar, né, essas vivências para eles, porque eu acredito que falta muito isso em família. A família não vai pensar em botar, né, o menino para pular corda. Então tinha alunos ali, a gente tem, que nunca tinha pulado corda antes. Mas na oportunidade aqui de estar para pular, eles estavam pulando, né? Teve também na nossa quadrilha, né, apresentação, alunos que nunca tinham
feito uma apresentação, né, Julie? Então, isso é muito bacana. A gente acredita realmente que temos ainda muitas coisas a serem alcançadas, mas que nós estamos no caminho certo, né? Que é dar oportunidade de vivência, coisas novas, né? Para eles estarem vivendo coisas novas. E a gente vai lá fazendo teste, né? E aí, tá dando certo? Não deu? Vamos, todos os dias é um desafio, né? Não deu certo hoje, amanhã a gente vem com novas propostas para a gente estar conseguindo vencer esses desafios aí. Eu acho que a educação especial é isso, é desafio todos os dias. E também eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, né? Você não fica frustrado, né? Se hoje não deu, amanhã eu vou fazer diferente que vai dar certo, Exatamente. né? Eu acredito que todos que vêm para cá, eles vêm realmente com essa proposta de coração aberto para estar vencendo esses desafios com amor. Os alunos aqui são muito carinhosos também, né? Eles são, assim, Eles são receptivos, são muito coração aberto para receber abertos. aquilo que a gente propõe, né? Eu vejo isso também. Às vezes a gente fica meio receoso ali num lugar de segurança, de falar, não sei se eu posso fazer isso, mas aí quando você começa, aí já começa, Vai o fluindo, né? ambiente muda e aí você começa a interagir com o aluno e ele começa a retribuir. Sensacional. Inclusive, o Eduardo, é tão significante para eles todo o carinho que eles recebem que eles não esquecem. Então, inclusive a Tainara, né, que foi sua aluna, num dia eu desenvolvendo uma atividade com ela lá, com ela e com as outras alunas lá na quadra. E depois que a gente tinha feito caminhada, feito alguma atividade, eles já estavam cansados, eu fui dar um momento de relaxamento, fui pegar meu celular para colocar uma musiquinha. Só que a gente pega o celular, elas gostam de ver as fotos, né? Foi passando as fotos e ela lembrou de você. A hora que ela viu sua foto, ela foi colocando o dedo, tia, dá pai. E abre um sorriso Ai, tá. muito grande. Então, assim, é muito prazeroso para eles quando eles recebem esse carinho, essa atenção e é significante para eles, porque fica gravado para eles. E para nós também, né? Nós recebemos o carinho deles, um sorriso. Às vezes a gente vem trabalhar, às vezes não tá no dia bom, mas olha para eles. Exato. Eles nas condições, né, mínimas. Às vezes a gente poderia estar até ter condições de desenvolver alguma coisa maior, mas eles, na simplicidade deles, com as limitações, eles abrem um sorriso Exato. pra gente. Então é muito gratificante, tanto para nós quanto para eles. Às vezes eu ia fazer um boliche com as garrafas que eu peguei e enchi de terra. Boliche não dava certo, aí pegava a garrafa e começava a fazer barulho. Nossa, e aquilo lá mudava a aula toda, e aí abria um sorriso, né? E vinha tio, e começava a dançar com a música que tocava. Era sensacional. Muito prazeroso estar com eles aqui. Mais algumas considerações? Bom, te agradecer, né, por essa oportunidade de a gente estar mostrando, né, um pouquinho que dá pai, né, e de repente, se você tiver um outro assunto e quiser que você fique à vontade para voltar, Com né, certeza. para nós é muito prazeroso ter vocês aqui, tá falando um pouquinho do nosso trabalho, né, e fazer também uma propaganda novamente da nossa festa do dia 2, né? Que vai ser lá no Parque de Exposições, vai ter show ao vivo, comida boa, né? Para vocês estarem participando com a gente, tá bom? E é isso aí. Muito obrigada por tudo. E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição para esclarecer, falar mais um pouquinho, né? E estamos aqui para receber vocês. Muito obrigada por essa Eu que oportunidade. agradeço. Então, assim, antes de agradecer, a gente finalizar, eu só queria ressaltar também uma coisa que eu acho importante, porque todos os profissionais que estão aqui, né, estão, sim, por amor à profissão, por amor aos alunos, porém eu gosto de ressaltar sempre a importância da gente estar sempre no processo de formação, sabe, Eduardo? Porque não adianta o profissional pensar que, eu vou trabalhar no pai, são só práticas lúdicas, é brincar.
Tá, mas e conhecer sobre a deficiência do aluno, sobre a necessidade do aluno? Então, é importante a gente ressaltar isso, que tem que ter bons profissionais, sim, e profissional que está interessado em estudar e conhecer sobre o ambiente que ele está, né, Melissa? Verdade. Porque aqui é uma associação, mas a gente leva o nosso trabalho muito a sério. E principalmente porque o trabalho que a gente faz, ele vai refletir no aluno. Exatamente. Isso aí pode ser tanto aqui quanto na escola regular. Então, a gente não pode aceitar que a pessoa não tenha comprometimento, né? Tem que ter comprometimento e tem que ter vontade de estar sempre numa formação continuada. Porque as coisas vão mudando, as leis vão mudando, e a cada dia que passa, às vezes é uma deficiência que aparece, né, Melissa? Então, tá sempre atualizado nisso daí, né? Porque é muita responsabilidade nossa estar atento a essas coisas para poder estar sempre A gente está atualizado mexendo com outras vidas, com né? outras vidas. Tanto no sentido biológico, tanto no sentido pessoal mesmo, Isso, né? Emocional, psíquico, no neuro também, né? Então, assim, tem que Que ter muita exige uma doação responsabilidade. muito grande, né, da pessoa que decide optar por esse trabalho, por estudar educação especial, não quer trabalhar com pessoa especial. É muito exigente esse trabalho, Exatamente. exige uma dedicação enorme, né, tanto de tempo quanto de pessoa, de se doar, né, Uhum. porque é diferente. E no mais eu te agradecer também, Eu né? agradeço. Foi e está sendo, sim, uma experiência maravilhosa. E o bom também é que abre um leque para a gente conhecer mais pessoas, né? Nós conhecendo você foi através da APAI. Exatamente. E fico muito feliz pela oportunidade de você ter vindo aqui convidar a gente para essa entrevista, porque é uma forma de inclusão, né? Essa entrevista, porque Exato. está incluindo a APAI, né, no projeto do IF, dando mais ainda expansão para o nome da APAI. Então, a gente te agradece muito. Estamos sempre com as portas abertas, né? Tanto para você quanto quem mais, a partir desse podcast, teve curiosidade, né? Uhum. Então, E ter interesse de vir, de conhecer o nosso trabalho e até de apoiar, porque a gente costuma dizer aqui que nós temos apoiadores, né? Então, estamos de portas abertas. exatamente, posso falar mais um pouquinho? Então, a gente, né, encerramos domingo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o tema, né, desse ano, todos os anos a gente tem um tema a ser trabalhado. Eu acho que veio encaixar bem, né, com você estar aqui, porque é conectar, somar e incluir. Então, aqui a gente, né, vocês estão somando com a gente, né, e a APAI, a rede APAI, né, ela trabalha entre rede realmente, entre outras conexões de outras APAIs, trabalho, e estamos sendo incluídos, estamos somando, e estamos conectados no podcast. Eu que agradeço mais uma vez vocês terem aberto as portas, né? Pra gente estar aqui com o podcast. Espero que não seja o primeiro e último, mas que seja o primeiro de muitos, né? E eu quero lançar um desafio para todos os alunos das licenciaturas do IF, tá bom? Projeto de extensão, projeto de ensino, tá bom? A APAI tá aberta e eu já fiquei sabendo de spoiler que vai ter semana da licenciatura. Eu queria muito ver alguma ação envolvendo a APAI de Bambuí. É só um desafio e um convite, tá? Mas eu vou ficar muito chateado se não tiver. Nós estamos aguardando, hein? Mas enfim, gente, muito obrigado você que ficou aí. Esse episódio lindo, especial, que eu, assim, de longe foi um dos melhores pra mim, tá? No meu coração aqui. Que bom. Você falou do Rocinha, a gente vai no Rocinha, tá no nosso cronograma, a gente já conversou lá. Mas continua aí com a gente, tá bom? Não abandona a gente, fica aí, a quarta temporada só tá começando, tá? Vai ter muita coisa nova, muita novidade, muita coisa muito bacana e bem legal. E não sei se você viu esse copo lindo e maravilhoso aqui da minha mão, tá? Você pode encomendar ele na pré-venda nossa, tá bom? Só mandar uma mensagem no direct do Instagram
Por enquanto, só pouquíssimas pessoas têm, 5 unidades só que a gente mandou fazer de teste. Então, assim, não deu pra trazer hoje, queria trazer, ao invés da canequinha. Mas ó, a canequinha linda. Maravilhosa. Exclusivas também, tá? Poucos modelinhos tem dessa aí. E esse copo você pode pedir no Instagram, no direct, tá? Ou se você tiver meu número do WhatsApp, você pode mandar mensagem lá e pedir o seu também, tá? Baratinho, te passo o valor por lá, te passo todas as informações lá, tá bom? Segue a gente no Instagram, @podf.bambuí. Qual que é o da APAI? É APAI Bambuí? Papai Bambuí. @APAI Bambuí, segue lá. Venha conhecer a APAI, tá bom? Venha somar, tá bom? Se conectar com a APAI, tá bom? Porque você não vai se arrepender, é uma experiência incrível, maravilhosa. Te falo do fundo do meu coração, de verdade. Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta, compartilha, tá? E não deixe de estar com a gente aí nos próximos episódios. Um beijo e até mais. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.